nós temos as linhas escatológicas: pós-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionista, e cada uma se apresenta com a sua interpretação. Lembrando aos irmãos que não existe isso na Bíblia. Eles estudam e criam essas linhas como uma forma mais didática, pedagógica e também para defender as suas teses. Então, é assim com o pós-tribulacionismo, é assim com o pré-tribulacionismo, mas todas buscam atentar para a Bíblia. Eu, na verdade, sigo a interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista, analisando também aquilo que pode ser bom nas outras correntes, mas eu acho mais coerente a visão pré-tribulacionista. E dizer aos irmãos que esse assunto não é um assunto novo. Nós temos documentos desde o quarto século que falam sobre isso, e o pré-tribulacionismo ele vem de uma base que é daquilo que é chamado do quiliasmo, que é chamado da doutrina do milênio, que muitos seguiam lá atrás. Então nós temos essas bases. Nosso tema de hoje, como nós vamos começar aqui o capítulo 6, antes de entrar no capítulo 6, nós temos que saber o que esse capítulo trata. Então vai ser a introdução geral aos selos. Introdução geral aos selos. Vamos ao versículo, só para os irmãos observarem. E havendo o cordeiro, aí você pode marcar a palavra cordeiro, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Se der para marcar a palavra cordeiro ali, para os irmãos acompanharem, a palavra cordeiro e o verbo abrir. Veja que o versículo, ele começa não com os seres viventes, nem com os 24 anciãos, abrindo os selos. Quem é que abre os selos? O cordeiro. Como o cordeiro é quem abre os selos, aqui você já tem uma ideia. Qual é a ideia? Jesus está no controle de tudo. É Ele quem está no controle. E nós sabemos, nós pregamos aqui o capítulo 5, que o Senhor Jesus, Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, porque Ele foi morto e Ele reviveu. Ou seja, o Senhor é quem controla o destino do homem. Quando nós lemos Apocalipse, o verso 3 do capítulo 1 diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. O livro do Apocalipse é um livro que traz consolo, que traz esperança para todos nós. Esse é o propósito do livro. Mas aqui nós podemos observar que ele está começando. Então nós vamos tratar sobre isso. É o cordeiro, e havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então nós vamos tratar sobre os 7 selos, mas aqui ele começa com a abertura de um selo. Então vamos começar aqui os nossos apontamentos, só para os irmãos observarem. Primeiro, o desdobramento do juízo divino contra o mundo. Quem é que vai abrir os selos? Do que trata o conteúdo que João narra no capítulo 5? Está tratando sobre o destino do mundo, aquilo que Deus haveria de mandar. Então o capítulo 6 é um capítulo solene, porque ele tem revelações escatológicas, revelações do que vai acontecer no futuro. E aqui João, ele começa a mostrar para nós o desdobramento do juízo divino que há de vir sobre o mundo. Por que esse desdobramento, pastor Zéu, do juízo divino contra o mundo? Irmãos, observem o mundo desde os dias de Noé. O mundo, desde o momento que o homem peca, torna-se uma arena de pecado, de imoralidade. E não parou. Nós tivemos um juízo geral, baseado em Gênesis 6, tivemos um juízo, ou tivemos juízos pontuais, como foi o caso de Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, Deus trazendo esses juízos, a humanidade, ela não se arrependeu. Quando você olha para a Torre de Babel,
para esse episódio da Torre de Babel, você vê agora novamente o homem no seu egoísmo, na sua arrogância, ele construindo uma torre. Ali a palavra Babel é o mundo moderno. Amanhã, quem puder acompanhar, eu estou falando para os jovens sobre o humanismo, e eu mostro em Gênesis 11 que o humanismo está presente ali na Torre de Babel. O humanismo, ele dá ênfase ao mundo sem Deus, a uma política que eles não querem nada com Deus, e nós temos muitos filósofos que deram ênfase ao humanismo. Por exemplo, o Friedrich Nietzsche dizia: Deus está morto, ou seja, nós não queremos nenhuma história de Deus no nosso cenário humano. Quando você chega no período do Iluminismo, do Renascimento, século XIV, XVI, você tem os homens crendo na razão, crendo na ciência, e achavam que o problema do mundo seria resolvido com a razão, com a ciência. Tem-se aí a emancipação humana, o homem não querendo nada com Deus. Nada com Deus. Então, por que Deus vai mandar um juízo contra o mundo? Porque Deus tem mostrado seu amor, sua misericórdia para com a humanidade. Mas até aqui, a humanidade não quer saber de Deus. Como a humanidade não quer saber de Deus, aqueles que se tornam ímpios, criminosos, pedófilos, pecadores que não se arrependem, irão ser alvos da ira de Deus. Porque, irmãos, 1 João 5,19, pode colocar aqui, só para os irmãos observarem. Deixa eu dizer uma coisa: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. É esse mundo que não quer saber de Deus, é essa sociedade que reprova a Bíblia, que reprova a Deus, que não faz caso de Deus, jaz no maligno. O interessante é que quando a Bíblia diz, vamos lá para 1 João 2,15, quando a Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui o mundo é a sociedade dominada pelo diabo, revoltada contra Deus e contra a Bíblia. Esse mundo que o João está dizendo para não amar, é um mundo que é organizado contra Deus. 2 Coríntios 4,4 diz: e o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? O Deus deste século é Satanás. Então, compreenda que aqui, vamos voltar lá, quando você olha para esse primeiro ponto, que a Bíblia fala sobre o desdobramento do grande juízo de Deus contra a terra, é porque o Senhor Deus vai mandar o castigo, a sentença, contra aqueles que não ouviram a sua palavra e que resolveram seguir a política de Satanás. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então muitos seguiram essa política. Aí você diz assim: pastor, mas tem tanto bandido, tanta crueldade, tanta mentira, tanta injustiça. Mas o apóstolo São Paulo diz que Deus, está lá em Atos 17, Deus já reservou um dia em que Ele vai julgar todas as coisas. Então, quando você olha para o Apocalipse capítulo 6, e olha para as 7 trombetas e as taças da ira de Deus, é o Senhor Deus que irá desencadear um juízo contra a humanidade que não quis seguir a Deus, que não quis saber de Deus. Ah, mas Deus não é justiça, Deus não é bondade, Deus não é amor, não há na natureza de Deus nenhum mal. É verdade, mas como Deus é amor e justiça, Ele não está mandando para o inferno alguém de modo arbitrário. Ele está deixando a pessoa fazer a sua escolha. E a Bíblia mostra que as pessoas que escolheram viver no sistema do diabo, no sistema do mundo, é que irão para o inferno. As pessoas vão para o inferno não porque elas são predestinadas para irem ao inferno. Vão para o inferno aqueles que não querem saber de Deus. Salmo 14, diz o tolo, diz o nércio no seu coração: não há Deus. Nós não queremos saber de Deus, nós não queremos saber de Bíblia, é tudo mentira, nós não cremos em Deus. Então, essas pessoas que rejeitam a Deus, a sua misericórdia, o seu amor, elas serão
alvo da ira do juízo divino. Mas todos, quando se voltam para Deus, Deus há de salvá-los. Os irmãos podem observar uma coisa: quando Deus foi destruir o mundo com o dilúvio, antes dele destruir, o que foi que ele fez? Antes dele destruir, ele fez o quê? Ele mandou Noé construir. A arca era grande, cabia todos naquela época, mas eles não quiseram a misericórdia de Deus. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, está lá no capítulo 18 e 19 de Gênesis, Deus mandou quem antes foi pregar para Sodoma e Gomorra? Abraão. Se eu encontrar 50, 40, 30, mas ele não encontrou ninguém. Mesmo assim, ainda mandou os anjos para tirarem quem de lá? Ló e a sua família. Em tudo isso aqui a gente está vendo a misericórdia de quem? De Deus. Quando você lê o livro de Jonas, a Bíblia mostra que Deus haveria de destruir Nínive por causa do pecado. Mas antes dele destruir, ele mandou quem em Nínive? Jonas. Jonas pregou e o povo se arrependeu. Antes de destruir Jerusalém, quem pregou para Jerusalém? Jesus. Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ou seja, em toda a Bíblia, Deus não é arbitrário, Deus não é um ditador. Deus, ele mostra a sua misericórdia, ele mostra a oportunidade de arrependimento. Mas como o homem não quer essa oportunidade de arrependimento, o Senhor vai desencadear uma série de julgamentos contra todos os pecadores. Só para os irmãos observarem, vamos ver isso em Atos 17, para que todos vejam que não é coisa da nossa cabeça. Que aí o apóstolo São Paulo, ele deixa isso bem claro para nós, está aí no verso, Atos capítulo 17, verso 31. Olha o que diz a Bíblia. Atos 17, 31. Leia aí, para me ajudar aí, vamos lá. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então veja que Deus há de julgar o mundo. Qual mundo? O mundo que rejeitou a sua palavra, o mundo que não quis saber das escrituras, de Deus, da verdade. Então, desde Caim, até os que vão ressuscitar no dia do juízo final, vão prestar conta dos seus atos pecaminosos. Apocalipse capítulo 20, verso 3, coloca aí. Vamos ver aqui para os irmãos. Vamos começar pelo 2. Observem bem, olha o que diz a Bíblia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Isso. Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Isso. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Pode ir. E vi tronos, Olha aí. e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, Não aceitaram a política da besta, o nem a anticristo. sua imagem, Está aí. e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Olha aí. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que acontece? Todos que não aceitam a Cristo e a sua palavra serão vítimas do julgamento do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Então, João, ele começa a mostrar uma sequência de sofrimentos que haverão, tragédias futuras que irão acontecer. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que separar o que vai acontecer na grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, dos sofrimentos e tragédias que acontecem hoje. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A pandemia, nós sabemos que foi uma tragédia, foi algo horrível que aconteceu no cenário humano. O desabamento de terra que cai, mata pessoas na cidade, são acontecimentos naturais. Eles não têm nada a ver com a grande tribulação. Todos esses conflitos, esses abalos,
que vem de terremotos, que vem de crise, de poluição, isso aí é coisa natural. É claro que o pecado trouxe essa desarmonia, mas o que você vê no capítulo 6 do Apocalipse, nas taças e nas trombetas e nos selos, não são tragédias naturais. Não são tragédias naturais. Todos os acontecimentos da grande tribulação, a começar pelos selos, as taças e as trombetas, são castigo de Deus para uma sociedade que vilipendiou, para uma sociedade que desprezou, rejeitou o plano de Deus, a mensagem de Deus, não fizeram caso de Deus. Então agora eles vão sofrer estas consequências. Você não pode pegar o capítulo 16, 33 de João, que diz: no mundo tereis tribula. Essas tribulações são do dia a dia que nós enfrentamos. As tribulações da grande tribulação não são tragédias corriqueiras. São sentenças divinas contra um mundo apóstata, contra um mundo miserável que rejeitou a palavra de Deus. Nunca houve, por isso que Jesus, vamos ler isso mesmo, está lá em Mateus, porque tem gente que pega Mateus 24, 21, não é isso? Pega essa questão e coloca, leia aí, 24, 21, olha aí. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Meu Deus do céu, existem pessoas que querem colocar a tribulação, essa tribulação que nós vivemos hoje, com o mesmo nível da grande tribulação. Tem que separar. A grande tribulação, ela se trata de juízos de Deus para penalizar um mundo que rejeitou a palavra de Deus. E isso, por isso que eu particularmente, quem é pós-tribulacionista pode ser, eu não tenho nada a ver com você, e nem tu também tem nada a ver comigo. Eu creio da forma que eu leio a Bíblia, entendo hermeneuticamente, e eu acredito assim, e é também um direito meu de crer assim. Se tu é pós, problema teu também. Agora eu sou pré. Eu acredito que a igreja não passará pela grande, porque a tribulação, conforme João está descrevendo, é uma sentença, é um período de sentença, de julgamento. É chamado de a ira de Deus. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, vamos ler aqui primeiro, porque haverá como é que diz? Porque haverá então grande aflição, está vendo? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, se eu pego a tribulação de hoje e comparo com a grande tribulação que há de vir, está errado. A minha pergunta é: por que a igreja vai ser preservada na tribulação se ela não tem nada a ver com a grande tribulação? Então, esse é o propósito. Se essa igreja... mas a igreja vai passar pela tribulação. Qual o propósito de Deus hoje deixar a igreja para passar pela grande tribulação? Então veja uma coisa, ele está dizendo que nunca houve, então eu não posso pegar a tribulação do dia a dia que os crentes sofrem hoje para comparar com a grande tribulação, porque a grande tribulação são ações divinas contra o mundo pecaminoso e também para purificar Israel. Eu já preguei isso aqui. Vamos ver 1 Tessalonicenses 1:10, depois 1 Tessalonicenses 5:9. 1:10. Olha aí. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura é a grande tribulação. Agora capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, então nós estamos vendo que a grande tribulação, ela não tem qualquer relacionamento com a igreja. Hoje a igreja passa tribulação, sim ou não? Mas a igreja passa a tribulação que nunca houve na terra? Não, que isso aí não tem nada a ver com a igreja. A grande tribulação aqui, meus irmãos, elas serão acontecimentos de penalidades divinas contra o mundo pecaminoso.
Nessas sentenças, nós vamos ver a santidade de Deus, a justiça de Deus e a soberania de Deus. Hoje o homem faz o que quer. Hoje o homem pinta e borda, zomba de Deus, rasga a Bíblia, mas na grande tribulação, quem vai abrir o selo para se desencadear o grande mal, a grande tribulação, é o próprio Cordeiro. E por que isso é interessante? É porque quem está no controle é o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, mas é bom a Bíblia, irmão. Então, essa grande tribulação, cada ação está mostrando a santidade de Deus. Olha bem para cá. Se Deus é santo, Ele vai assistir tudo passivamente e vai deixar esse mundo correr solto, sem controle? Não. De maneira nenhuma. Hoje a pessoa pode fazer o que quiser, zombar de Deus, rasgar a Bíblia, andar nu, fazer marcha não sei para quem, defender não sei o que. Pode deixar. Pode deixar. Vai chegar o dia que esse pelado velho vai gemer. Vai gemer, vai gritar, e será tarde demais. Aí Deus vai mandar a grande tribulação. E essa grande tribulação mostra que Deus é santo, por isso que Ele está mandando. Ele é justo, por isso que Ele está mandando. E Ele é soberano. Quem está no controle da história é Ele. Oh, mas é bom. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Irmão, se os crentes soubessem disso aqui, é porque os crentes não estudam quase isso aqui, pouca gente prega. Mas nós temos que entender o seguinte: o Salmo 46 diz que as águas se tumultuam, não é assim? Pronto, e fica tudo abalado, mas ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu não devo me preocupar com o futuro que vai acontecer amanhã, eu só preciso ser crente e fiel, porque quem está no controle é Ele. É Ele. Mas aí tem irmão que não lê Bíblia e não se apega na promessa, aí tudo que acontece ele fica com medo, fica desesperado, é assim, não vai para frente. Vamos lá para os apontamentos. Então, o primeiro ponto que nós estamos falando do Cordeiro. Então, vocês já sabem agora por que vai acontecer o juízo de Deus contra o mundo. Vocês já entenderam. Não entenderam, irmão? Pronto. Segundo, Apocalipse 6 inaugura o período conhecido como a 70ª semana de Daniel. Pronto. A semana de Daniel, mais uma vez, ela não tem nada a ver com a igreja. Ela tem um relacionamento direto com Israel. E aí está no texto, depois vocês podem ler, Daniel 9, 24 a 27. Ok? Então, nós que acreditamos, essa semana de Daniel, a última semana, ela fala da grande tribulação, que Jesus também falou em Mateus 24, 21, que nunca houve na terra, ok? Essa semana, ela é profética, será de 7 anos que está destinado ao futuro de Israel e ao juízo das nações. Vamos lá, ponto 3. Os acontecimentos futuros estão sob o controle de quem, igreja? Do Cordeiro. Veja que nós falamos o abrir. Quem é que abre o livro? É o Cordeiro. Quem é que desata os selos? Ou seja, nada neste mundo, nem hoje, nem amanhã, nem ontem, nem depois, nada acontece fora do controle de Jesus Cristo. Tudo está no controle dele, meus irmãos. Tudo está no controle dele. Então veja, quando nós olhamos para o Apocalipse não é para o crente ter medo, não é para o crente ficar... Não, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o que lê. Porque está mostrando que um dia o Senhor Deus vai limpar esse mundo podre e vai implantar a nova eternidade, onde estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, o Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, Ele é o Senhor da história, na história, e é quem controla a história. É até assim. E para os irmãos observarem, hoje qualquer calendário, como é que diz? Qualquer data que vai colocar. Antes de Cristo e o que mais? Então Ele é o Senhor da história e acabou-se a conversa. E o Apocalipse é a revelação de Cristo mostrando como é que vai ser o futuro.
Pronto. Mas vai ser bom, irmão. Aí pronto, quando você lê 1, aí o Jesus se revela. 2 até o 3, aí você tem a história das igrejas. Do 4, aí o Senhor, você vê ele no trono. João não está mais na terra, já vai no trono. Aí no 5 você vê que ele é quem abre os selos, ele é digno de abrir o livro. No 6, ele é quem abre. Aí começa a desgraça. Mas a igreja, ela já estará com o Senhor Jesus lá no céu de glória. Então pronto. Então, meus irmãos, pastor Ziel, mas aí você olha para o Apocalipse, eu estou lendo, tem mensagem de julgamento para os ímpios. Pois é, por isso mesmo. Apocalipse mostra a mensagem de condenação e de julgamento para os ímpios. Está aí no próprio texto. Mas quem lê Apocalipse sabe que também ele tem uma mensagem de esperança. Qual é a mensagem de esperança? Hoje eu estou aqui, você está aí. Quando você lê o Apocalipse, a Bíblia diz que o céu, a terra, é para quem é santo. Então, se eu viver a santidade, eu não vou fazer parte da sentença do julgamento do Apocalipse. Não é isso? Se eu atentar antes, eu não vou entrar no lago de fogo. Vocês se lembram de Lucas 16? Quando o rico disse: Pai Abraão, deixa eu ir lá, ou manda alguém. E ele disse: não, senhor, lá tem Moisés e os profetas. Tem irmão que tem que entender, hoje é o tempo da misericórdia. Hoje é o tempo que Deus está te dando para você servir a Ele com alegria. Hoje a mensagem é de quê? De misericórdia, de esperança. Agora vai chegar o dia que a mensagem só vai ser de quê? Só de juízo. Então hoje lute para ser crente, lute para ser salvo, lute para servir a Deus. Porque Daniel 12:3 diz que uns irão ressuscitar para a vida eterna, e outros, nojo e vergonha. Olha, é o irmão, né? É assim, isso é Daniel 12. Pode colocar aí o 2. Vocês podem observar, irmãos. Olha aí, é o 2, não é o 3. Lê aí. Rapaz, a Bíblia é coisa boa. Vai. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aí. Uns para a vida eterna. Uns para a vida eterna, os que foram santos, os que foram sinceros, os que serviram a Deus em santidade. E outros? E outros para a vergonha e desprezo eterno. Pronto, apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço, miseráveis, que praticaram a maldade, a mentira, a inveja, adultério. É assim. Senhor, mas no teu nome eu fiz milagre. Não, Jesus disse: eu não te conheço, bicho ruim. Não está? Está lá em Mateus, não é? 7. Vamos lá. 7. Coloca o 17 me ver. Mateus 7, 17. Pode passar. Aí pronto, ele está dizendo aí tudinho. Pode passar. Isso aí é bom, irmão. Passa para me ver um negócio aí. Pode passar. Olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos... Pronto, pode passar. Irmão, isso aqui é coisa boa. Olha aí, vai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, marca aí, irmão, vai marcando. Nós ou seja, irmão, olha bem para cá. A identidade de um crente verdadeiro não está no ato dele profetizar. Vocês entenderam como é as coisas? Irmão, é difícil pegar a Bíblia sincero. Vou dizer uma coisa para vocês. Porque tem muita gente que... Eu conheço um bocado de irmão que está aí. Na hora que começa o movimento, ele sai daqui, bota a mão na cabeça. E aí eu dizendo: meu Deus, ele é quem precisa da mão na cabeça dele. É mais desmantelado do que tudo. Aí ele sai botando a mão. Diz: meu Deus do céu, como é que pode? Eu conheço muito, irmão. Eu não estou falando de A ou B, não. Conheço muitos. Muito. Eu conheci uma pessoa que ela só vivia desmantelado, namorando, pulando carnaval. Aí na hora que vinha a pessoa, disse: irmão, Jesus está, eis que eu te digo. Aí tinha hora que dava certo. Aí você pergunta: era Deus ou é o diabo? Se ela está toda desmantelada, é o diabo. Porque o ato de profetizar não garante que você tenha a identidade verdadeira. Está aqui. Nós profetizamos no nome de quem, gente?
Não foi nem no nome do diabo. Foi no nome de quem? Tinha uma moça na Bíblia que estava profetizando para Paulo e Silas no nome de quem? Paulo e Silas. Como é que ela chamava ele? Servos do Deus Altíssimo. Veja bem, se ela estava chamando Paulo e Silas de servo do Deus Altíssimo, por que Paulo repreendeu o demônio? Porque quando ela dizia servos do Deus Altíssimo, o que saía da boca do demônio que estava nela, não era para o Deus dos céus, era para qualquer outra entidade. E Paulo foi usado com o dom de discernimento. Então, quando ela falava servos do Deus Altíssimo, não era falando do Deus eterno. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, que nenhum espírito pode dizer que Jesus é se não for por quem? Então como é que Paulo ia expulsar o Espírito de Deus dela? Negócio sério, meus irmãos. Profetizamos no teu nome. Vamos, o que mais? Em teu nome não expulsamos demônios. Olha aí, expulsamos demônio. Tem muita gente aí enrolado. Uma pessoa me contou de que eu não vou citar nome aqui, que ele derruba gente, que ele expulsa demônio, e aí só vive adulterando. E aí o que é isso, pastor Oziel? Está bem aqui. E em teu nome fizemos o quê? Expulsamos demônio e fizemos o que mais? Muitas maravilhas. Está aí. Irmãos, esse negócio de ser crente é um negócio sério. Você tem que ter intimidade. Olha o que Jesus diz no verso que se segue, no 23. Olha o que ele diz aí. E então lhes direi abertamente. Pronto. Nunca vos conheci. Eu não vos conheci. Agora, olha por que Jesus não conhece eles. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então preste bem atenção. Faziam profecia, faziam milagres, expulsavam demônios, faziam maravilhas, mas a vida estava cheia de quê? Ele nem disse pecado, ele disse o quê? Porque pecado é errar o alvo, mas ele estava dizendo que a natureza desse povo não foi purificada, transformada. Quando ele usa a iniquidade é falando da natureza maléfica que a pessoa tem. Tem muito crente, irmão, que ele está na igreja. Eu não estou falando daquele irmão que diz, pastor Zé, eu ia passando ali, senhor, e disse uma bobagem, aí errar o alvo. Pastor, eu estava aqui, pronto, errar o alvo. Agora, quem tem natureza, que não se transforma, eu vou dar um exemplo aqui. Você nunca vê Pedro falando mal de Jesus, mas o Judas falava de mal de Jesus, porque Judas tinha uma natureza iníqua. Ele não era erro, não era uma falha, era uma natureza maligna. Maligna. Então veja que errar o alvo é uma coisa, agora maligno é outra. Irmão, eu não tenho coragem, por exemplo, de sair lá da minha casa para ir na casa do irmão e dizer, irmão, você viu o doutor Kelso? É muito maligno uma pessoa dessa. A pessoa está na casa, é crente, aí ele sai da casa dele. Já pensou, irmão, eu pegar meu carro, minha moto, tem muitas irmãs que tem a bizinha, ela liga a bis e é cedo. E desaba, é muita malignidade. Eu não tenho coragem, olha, eu não tenho coragem. Pronto, eu sou o seguinte, não, irmão, dá para a gente resolver? Está aqui o doutor Kelso, que me conhece há muito tempo. Doutor Kelso, dá para resolver isso aí assim? Dá, pastor, mas o senhor não vai querer assim? Não, é melhor a gente resolver. Porque quem tem natureza santa não tem malignidade. Então tem irmão que tem falha, mas tem irmão que é maligno. É maligno. Eu estou dizendo aqui, irmão, é com muita experiência. Um dia nós tratando um assunto aqui, eu disse, olha, irmão, o irmão está dizendo aqui que o irmão fulano de tal é bom merecer um tempo para tratar ele.
Aí da reunião mesmo, o irmão, eu acho que na hora que terminou a reunião, antes de terminar, foi lá na casa do irmão. Rapaz, agora eu estava tratando de tu lá na reunião. Fulano de tal te cortou, pá. É muito maligno, irmão, uma pessoa assim. É maligno. Isso aí não se transforma nunca. Olhe para o pecado de Ananias e Safira. O pecado de Ananias e Safira foi errar o alvo? Foi não, foi malignidade. Tentaram enganar quem? Pedro. Primeiro tentaram enganar Pedro. Aí Pedro foi quem respondeu. Porque eles não tiveram nem temor. O maligno, ele não tem temor com santidade de ninguém. Porque tem crente que falha, mas ele tem temor. Eu conheço, muita gente. Um dia eu ia chegando numa cidade, não vou citar o nome, eu ia chegando, eu ia pregar. Aí eu encostei num posto. Aí tinha 2 bêbados. E eu entrei no banheiro. Aí quando eu voltei, ele perguntou para um do pessoal que estava comigo: você leu o pastor Aziel? É, bêbado. Estou falando besteira. Já bebo, ali é o pastor Aziel, aquele ali? É. Aí pronto, aí eles sentaram na mesa. Pastor! Aí foi o jeito de eu ir lá. Aí eu fui, ei meus amigos, como é que estão? Ah, pá, o senhor vai pregar? Eu disse, vou pregar ali. Pois é, pastor. Nós não estamos totalmente desviados. Eu disse, estamos aqui só tomando umas, mas vai orando por nós, para a gente voltar já. Eu disse, rapaz, volta para Jesus, rapaz. Olha, não, pastor, eu sei que nós estamos errados, não é amigo. Aí o outro, bêbado. É, pastor. Pronto. Tem pessoas, irmãos, que estão no erro, mas eles querem acertar. E tem crente que está conhecendo a verdade, mas é maligno. Maligno. E esses aqui, iniquidades, olha, irmão, tem homem que usa o nome de Jesus. Ele usa o nome de Jesus, ele vive em pecado, vive em adultério, ele vive uma vida de farsa. Para ele é natural, é porque a natureza dele não presta. E Jesus disse, naquele dia Jesus disse assim, olha, eu não vos conheço. Pronto. Aí tem muita coisa. Então, observem bem que a mensagem de Jesus aqui, ela é séria. Nós estamos no ponto qual? No 3, né? Volta lá, vamos ver aqui. É o 4, não é? Uma mensagem de esperança para os santos. Tem irmão na igreja que a gente está pregando, aí diz assim, eu não gosto desse pastor porque ele tem uma mensagem pesada. Irmão, pois se a mensagem é pesada, aí eu digo, eita, eu preciso me despertar. Eu preciso me despertar. Pronto. E se ela é boa? Ele disse, ei, Jesus, graças te dou que eu estou certinho na palavra de Deus. A mensagem de Deus, para quem é crente, é santo, ela nunca é ruim. Vocês entenderam? Ela nunca é ruim. Agora, para quem não é santo, aí tudo ele acha ruim. Olha, se uma pessoa disser assim, esses pastores do Brasil, tudinho é ladrão. Pois eu nem ligo, que eu não sou. E quem convive comigo sabe que eu não sou. Agora, quem é errado, principalmente aí na internet, os irmãos que nos acompanham, graças a Deus tem um bocado de irmão que nos acompanha que são crentes, são santos. Mas de vez em quando aparece um Satanás. E como é que esse Satanás aparece? Eu não gosto desse pastor porque ele só prega atacando. Esse aí já está doente. Porque, irmãos, a pessoa pode pregar, eu já contei aqui para os irmãos, eu estava no evento, aí um pregador disse, tem muita gente endemoniada aqui, e aqui no púlpito, e eu estava no púlpito. Aí lá vai eu, me respeite, pastor, eu lá estou endemoniado. Não, isso ali era coisa dele. Aí ele disse, e aqui o diabo vai já se manifestar aqui, quem não tiver certo, o diabo, eu disse, nem estou nem aí. Eu vi alguns descerem por ali assim, fazendo de conta que ia beber água. Eu não fiquei na minha, que eu não tenho nada a ver com o diabo. É assim. Irmão, quem tem vida santa, santifique-se mais. É assim. Agora quem não tem, fica com medo mesmo. Fica com medo, é assim, pronto. Mas quem tem vida santa, aí pronto. Eu digo para minha esposa, eu disse, olha, sempre que a gente sai, eu saio dizendo, Senhor, me guarda com teu sangue, me dá uma vida santa, pronto. Na hora que uma pessoa começa a conversar, aí eu já digo assim, Jesus, me ajuda, ele aqui já está com o espírito do diabo, ele pode ficar possesso aqui. É assim, pronto. Agora eu não vou ficar, eita meu Deus, se ele ficar endemoniado aqui, e eu que estou intrigada com a irmã Chiquinha.
Aí pronto, aí o diabo vai te dar uma peia tão grande, que aí tu vai ver. Então é bom a gente andar, irmão, é direitinho. É assim ou não é? Santo. É assim. Pronto. Santo. É de jeito. Pronto. Bem aqui mesmo um dia, eu estava aqui, o pastor Arimateia me chamou e disse assim: pastor Ziel, é porque lá eu já fui, já expulsei várias vezes esse demônio, lá no bairro, e aí eu trouxe aqui para o senhor, porque lá eu expulso, sai e volta, e aí lá nós estamos cansados o dia todinho. Aí eu trouxe aí para o senhor também ver o que faz. Pronto. Aí eu, na hora que eu comecei a conversar assim, irmão, o que você tem? Aí o diabo se manifestou. Aí na hora que se manifestou, passou para outro. Aí pronto. Aí repreendemos. Aí eu disse para ele: irmã, vamos parar com coisa. O que tu tem? Não, é porque eu pequei. Eu disse: então é isso. Legalidade para o diabo. Então pronto. É assim. Irmão, na hora que abre a porta, o diabo entra. É assim. Agora, a Bíblia, ela só tem duas mensagens. Quais são as duas mensagens da Bíblia? Céu e inferno. Se tu tá direitinho, toda mensagem que é para te lapidar para ir para o céu, tu gosta, porque lá em João 15, Jesus diz assim: a árvore que dá fruto faz o quê? Corta. E o cortar dói. Crente que é para ir para o céu, irmão, todo dia Jesus corta ele. Agora, tu que ele não está mais ligando, tu que não presta, aí pronto, ele diz: é um talo velho seco, não presta para nada, a não ser para ser queimado. Agora, quem é para a salvação, que quer servir a Deus, Jesus está cortando direitinho. Pastor, por que eu só vivo em prova? É Deus te cortando, para tu entrar lá. É por isso que a Bíblia diz: tem de grande gozo quando passar por várias, porque quem vai para o céu é quem é lapidado. Aí todo dia ele te corta. É prova. Tem irmão que me diz: pastor Ziel, eu sou tanta prova, pastor, o que é isso? Aí eu fico: irmão, Jesus te entende, porque ele sabe que tu precisa disso. Ele sabe que tu precisa. Vamos lá. Para me encerrar aqui, não vai dar para me fechar tudo aqui não, mas vou correr aqui. Vamos lá. Isso aqui é só a introdução do capítulo 6. Quinto, coloca aí. Os cavalos. Aí quando você for abrir, aí você vai ter quantos cavalos? Só aí no capítulo 6. Quem se lembra? Quem já estudou isso? Pronto, Napoleão pregou muito, eu vi ele pregando. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Quais são os 4? Preto, branco, vermelho e amarelo. Pronto. Os 4 cavaleiros. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que o autor está usando o símbolo de cavalo? Por que ele não usou um tanque de guerra? Porque naquele tempo não tinha tanque de guerra. Não tinha mísseis, não tinha caça, não tinha nada. O instrumento que eles usavam para as guerras, o que era? Era cavalo. Era cavalo. Aí ele pega a imagem do cavalo, está bem aí. O cavalo naquela época representava força militar, representava domínio político. É por isso que Salomão tinha um monte de cavalo. Até as mulheres naquela época, quando a égua era uma egona bonita, onde eu preguei, uma irmã se zangou comigo. Se zangou, mas graças a Deus ela me pediu perdão. Porque ela ouviu a mensagem só por... Eu disse: minha irmã, se você é uma éguazona, glorifique a Deus. Aí ela disse: pastor, me chamando de égua. É porque lá em Cantares, capítulo 1, Salomão diz: eu te comparo com as éguas de Faraó. As éguas de Faraó, irmão, era criada naquelas baiazonas, era lavada até com leite. As bichonas criadas só em ração. Aí, para comparar a mulher naquele tempo não tinha Hilux, não tinha Ferrari, não tinha... Aí eles comparavam a mulher com quem? Com as éguas de Faraó. Ainda bem que não foi com a jumenta velha. Com a égua, assim, eu vou ler aqui, para não dizer, porque não lê, eles entendem mal. Aí pronto. Aí ele sendo romântico, está em Cantares primeiro. Ele sendo romântico, como é que ele dizia? Minha filha, tu és tão linda, eu não sei nem com quem eu te comparo na face da terra, mas as coisas mais famosas que tem, o que era que tinha mais famoso? As éguas de Faraó. Ô, minha filha, eu te comparo com as éguas de Faraó. Eita, irmão. É bem aí, cantar. Vai, 1:9, né? Bota aí, na tela. Aí. As éguas dos carros de Faraó te comparo,
Ó amiga minha. Olha, ainda diz assim, ó meu amor, não é assim? Meu amor é Gona, zona bonita. Naquele tempo era assim. Aí tem irmão, pronto. Mas ainda bem que a irmã entendeu depois. Eu só estou mostrando que cavalos na Bíblia representa domínio, representa poder político, representava força. Aí, para mostrar o poderio, o que o João vai usar como ilustração? Os cavalos. Pronto, os cavalos. Então, no mundo antigo, reis, generais, imperadores utilizavam eles em campanhas militares, em procissões triunfais. Até Jesus é representado no Apocalipse 19, vindo montado em um cavalo branco. É assim. Está aí. Então, veja bem, nós vamos ter 4 cavaleiros. 4 cavaleiros. A gente olha para a cor, fala da fome, fala de morte, fala de peste, mas aqui esses cavalos, eles querem apenas representar forças destruidoras. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são ilustrados para mostrar as forças destruidoras. Não é que seja um cavalo. Lá vem um cavalão branco, cavalão branco, falsa paz. Cavalo preto, morte. Não é assim não. Não vai ter cavalo não. Não vai ter cavalo não. São forças destruidoras que hoje são representadas por estas cores. É somente isso. Está aí. Então eu vou parar por aqui. Na próxima, nós vamos continuar sobre a introdução. Porque eu não posso tratar o capítulo 6 se eu não fizer primeiro essa introdução para os irmãos. É necessário esse introito para que os irmãos possam entender por que o Senhor vai usar aqui cavalos, vai usar selos, vai usar o cordeiro que abriu o selo. Então os irmãos agora já estão sabendo. Quem diz glória a Deus? E quem está preparado para a vinda de Jesus? Coloca aí Apocalipse 1:3. Quando chegar em casa, irmão, leia esse livro. Nós estamos estudando, só são 22 capítulos. Em 2 dias você lê. Pronto, 10 capítulos num dia e 10 capítulos no outro. Aí você vai lendo, aí completa com mais 1, mais 2. Olha aí. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta, e o que mais? E guardam as coisas que nelas estão, porque o tempo está próximo. Essa é a palavra de Deus. Continuemos firme, porque Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe.